Olá, que Deus possa abençoar sua vida de forma sobrenatural nesse dia. Nesse vídeo eu vou falar sobre perdão. E eu vou começar lendo um texto que está no livro de Lucas, capítulo 17, eu vou ler dos versículos 11 ao 19, que diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Jesus, indo para Jerusalém, passou por Samaria e por Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. As pessoas que tinham lepra naquela época, elas ficavam separadas das outras pessoas, num lugar próprio para eles, até que eles fossem curados. E eles ficaram longe, eles ficaram o mais perto possível de Jesus, porém ao longe, porque eles não podiam ter contato. E pediram misericórdia a Jesus. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Veja bem, Jesus nem chegou perto deles, não pôs a mão na cabeça deles, não tocou eles, sequer orou por eles. Jesus, ele simplesmente deu uma ordem: vai e mostrai-vos aos sacerdotes. Naquela época, quando uma pessoa era curada da lepra porque acontecia, a pessoa ela tinha que ir lá e se mostrar ao sacerdote para que o sacerdote confirmasse que a pessoa estava pura e limpa e podia voltar a ter uma vida social com os outros, certo? Então repare isso, eles não foram curados por meio de uma oração ou, sabe, por uma campanha ou por nada disso. Eles foram curados porque eles obedeceram uma ordem de Jesus. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Dos 10, só um deles teve gratidão no coração. E voltou e agradeceu a Deus. E esse era samaritano. Samaritanos não conversavam com judeus. E é por isso que eles destacaram a palavra samaritano, porque um samaritano cair aos pés agradecendo um judeu era quase impossível de acontecer. E foi um estrangeiro e não um judeu. Bom, mas aí você pergunta: Ludmila, o que tem a ver esse texto com mágoa, com perdão, né? Com perdão. Aí você me pergunta: Ludmila, o que tem a ver esse texto com perdão? Bom, o que eu quero, eu também perguntei isso a Deus: Jesus, Senhor, o que esse texto tem a ver com perdão? Mas é uma comparação da mágoa, do rancor, da amargura a uma lepra. Porque pode ser comparado assim a uma lepra. É algo que fica dentro de você e vai aumentando, e cada vez que você lembra daquela injustiça que alguém cometeu contra você, é como se você estivesse passando por... A dor é a mesma, como se você estivesse passando por aquilo, mesmo que esteja já há muitos anos, sendo muitos anos tenham passado. Mesmo assim, você se sente como se estivesse passando por aquilo naquele momento. A dor é a mesma. É a dor da mágoa, da amargura, do rancor. E é como uma lepra, é como um câncer. E muitas vezes você precisa o Espírito Santo precisa te convencer que você precisa perdoar alguém. E quando ele convence e você abre o coração para ele, ele vai te curar. E às vezes você está nessa situação. Às vezes você nem foi convencido ainda da sua mágoa. Mas às vezes você já foi convencido que você está magoado e com muito rancor de uma pessoa que te fez alguma injustiça. E você não sabe como tirar aquilo. Você quer tirar aquilo, mas não sabe. Bom, é fazer como os leprosos fizeram. Pedir misericórdia para Deus. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Pede misericórdia para ele e pede para ele limpar. Só que às vezes a gente acha que quando a gente pede para Deus, ele vai simplesmente pegar a mão dele e arrancar. Não é assim que funciona. Ele provavelmente vai te dar uma ordem para que você seja puro e limpo da sua mágoa, que te faz tanto mal. Não é
por aquela pessoa que te fez mal, não é porque ela merece, às vezes ela não tá nem aí, nem te pediu perdão, não é porque ela merece o seu perdão, mas por você. É porque vai fazer bem pra você e porque você vai obedecer o teu pai que te mandou fazer. E se ele te mandou fazer, ele tem o melhor pra nós, então é porque é o melhor pra nós. E eu vou contar um testemunho aqui como exemplo. Meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade e meu pai nunca se importou com a gente, ele nunca ligou. E eu sempre tive muita mágoa do meu pai, rancor, ressentimento do meu pai. Isso gerava muita amargura dentro de mim, porque eu me sentia extremamente rejeitada por ele. E quando eu me converti, uma das primeiras coisas que o Espírito Santo me convenceu era que eu devia liberar perdão para o meu pai. E eu falei, Senhor, então eu quero perdoar, vem, arranca. Como se fosse simples assim. Não, Deus me deu ordens. E ele colocava no meu coração assim, vai lá visitar teu pai. Vai ver teu pai, aproveita, já vai ver tua avó também, porque minha avó morava junto com meu pai, então eu já via os dois, né? Mas eu ia também para ver meu pai. Vai ver teu pai, vai lá, seu filho nasceu? Mostra seu filho pro teu pai, vai lá. Ele conheceu meus filhos porque eu fui mostrar para ele, eu fui mostrar meus filhos para ele quando eles nasceram. E eu sempre ia visitar ele no Dia dos Pais, Feliz Dia dos Pais, pai, o aniversário dele perto do Dia dos Pais, e eu sempre ia lá, sempre visitava ele. E hoje minha avó faleceu e eu tenho ido lá ver meu pai toda semana, ver se ele tá bem, ver se ele precisa de alguma coisa, e eu faço isso de coração. Hoje eu posso dizer que eu fui liberta da mágoa e do rancor que eu sentia pelo meu pai. A última vez que eu vi ele, eu pedi um abraço para ele. Pai, deixa eu te abraçar, porque me deu uma vontade de abraçar meu pai. Eu pedi um abraço pro meu pai e foi muito bom. Gente, como faz bem você obedecer o que Deus está te mandando fazer, porque muitas vezes é muito difícil, porque às vezes o que Deus vai te mandar fazer é justamente falar com aquela pessoa que te fez mal, dirigir a palavra, não sei, ou fazer algo, ajudar aquela pessoa no que você sabe que ela está precisando, fazer um ato bom, porque a palavra diz: vence o mal com o bem, não é só pagar o mal com o bem, você vence o mal com o bem, fazendo o bem. E é isso que Jesus mostra na palavra dele que nós devemos fazer. E como foi bom para mim, como foi libertador para mim, foi muita bênção. E foram anos de tratamento, gente. Dependendo da profundidade da mágoa, vão ser anos e anos Deus te tratando, mas é você tendo atitudes que Deus vai mandar você fazer. Então, se Deus hoje está te mandando fazer algo para aquela pessoa que te magoou, vai e faça, porque é isso que vai te curar da mágoa, e isso vai ser bom muito mais para você do que para ela, tá? Isso vale para cônjuge. Gente, casamento, ele vive, o pilar do casamento é o perdão, porque a gente vive magoando um ao outro e temos que perdoar um ao outro, senão o casamento não aguenta. O casamento desanda. Isso vale para relacionamento de pais com filhos, com um patrão que te deu um calote, sabe? Com tantas coisas isso vale, com uma amiga sua, um amigo que furou seu olho, sabe? E te magoou muito, te enganou, te traiu. Então, presta atenção no que Deus está mandando você fazer, para que você seja liberto dessa lepra, desse câncer que é a mágoa, ok? E um deles foi grato e voltou para agradecer a Jesus, né? Às vezes essa pessoa que te fez mal, ela já te fez tanta coisa boa, mas a mágoa que está dentro de você não deixa o seu coração ser grato a ela. E tem outro versículo que eu queria ler aqui rapidinho, que está em Hebreus capítulo 12, versículo 15, que diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Raiz de amargura é uma raiz venenosa, uma raiz amarga aqui que Paulo estava falando. E ela pode servir para pessoas que espalham dúvidas e infidelidade entre a igreja, apóstatas, né, que ficam pregando, perturbando as pessoas e contaminando as pessoas com coisas que não estão na palavra de Deus, coisas erradas, contrárias à palavra de Deus. Porém, isso vale também para quem sente mágoa e rancor. A pessoa, quando ela está magoada, quando ela está amargurada, ela acaba falando aquilo e aquilo sai pela boca dela. E ela começa a falar para as pessoas a injustiça que o fulano cometeu contra ela. E ali você vai plantando
uma semente de amargura e de mágoa no coração daquela outra pessoa, que ela vai começar a criar uma imagem negativa daquela pessoa que te magoou. E aí você vai levantar todas aquelas pessoas contra aquela pessoa que te magoou. E você vai achar isso justo, enfim, ela cometeu uma injustiça contra você, mas não, querido. Não, querido, isso tá errado. Você tem que se descontaminar e aí você não vai contaminar os outros. E essa é a mensagem de hoje. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração como falou no meu através dessa mensagem. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração nesse dia. Até o próximo vídeo. Tchau!